abertura de empresas internacionais aqui no Brasil e a assessoria a profissionais autônomos são algumas das especialidades da Loop Contabilidade, de Brasília. A empresa foi fundada em 2015 pelo Dayamison Wolff, que ainda na adolescência começou a se interessar pela área financeira e contábil. Ele foi menor aprendiz, estudou contabilidade e resolveu empreender após passar alguns anos trabalhando em empresas do setor. Foi nesse início de carreira que o Dayamison aprendeu o necessário para criar coragem e abrir o negócio dos sonhos. Hoje, além de oferecer serviços na área contábil, ele também atua na área de perícia judicial. Meu nome é Dayamison Wolff de Brito, tenho 33 anos e sou contador. Não tinha certeza ainda do que eu ia cursar no ensino superior e eu comecei a trabalhar num departamento financeiro que era vinculado à contabilidade dentro da empresa. Então eu trabalhei na contabilidade interna de uma empresa e me apaixonei pela profissão. Depois eu comecei a cursar o ensino superior. Loop Contabilidade, ele é uma variação do meu sobrenome. O significado do meu sobrenome é Lobo. E Loop é lobo em francês, por isso que surgiu o nome Loop Contabilidade. Abertura de empresa, estruturação, plano de negócios, regularização de empresas que tenham desde malha fiscal a pendências regulatórias como vigilância sanitária, Anvisa, precisa de auxílio e auxílio na sua regularização, ou problemas até no sentido de saber para onde que o dinheiro dela está indo no dia a dia. Controller é uma função que ela nasceu da contabilidade, em que ela é uma função estratégica dentro de empresas. Ele auxilia e controla parte financeira, RH, contabilidade, para auxiliar o dono da empresa na tomada de decisão. Muitas vezes ele tem um vínculo com o departamento jurídico também, para a tomada de decisão no sentido de acordos processuais, assim. As peculiaridades para empreender no ramo de contabilidade, ela é muito mais no sentido de definição de nicho de trabalho. Por quê? Tudo que é normativo, desde leis, decretos, normas, instruções normativas, tem um vínculo com a contabilidade. Então, existe um mundo muito vasto e a área de contabilidade ela é muito ampla, desde a área pericial, tributária, trabalhista, regulatória e assim por diante. Nós temos a departamentalização, que é a segregação entre a área tributária, contábil, departamento pessoal, legalização e cadastro, atendimento de cliente e a parte financeira do próprio escritório. Os critérios de contratação de equipe, a gente procura que tenha uma sinergia esteja cursando ou já tenha se formado em ciências contábeis para departamentos essencialmente contábeis. Tem algumas atividades que elas têm sinergia com a área, por exemplo, de administração de empresas. Então a gente também aproveita algumas pessoas que venham dessa área também. Os critérios de contratação de clientes dependem do nicho de atuação. Então, geralmente, quando a gente recebe algum cliente novo no escritório, a gente avalia o nível de atuação do cliente, a gente verifica a viabilidade para saber se tem aderência no atendimento. Às vezes, a pessoa pode ser uma empresa que está fazendo importação direta, que é diferente de contratar produtos importados. Quando ele faz importação direta, existem processos aduaneiros específicos. Então, é um exemplo de que não é todo cliente que eu recebo no escritório. Eu avalio, porque é um estilo de empresa que demanda um cuidado diferenciado. Muitas vezes, se for uma pessoa que quer simplesmente ingressar nessa área e ela não tiver conhecimento, eu prefiro não pegar ela como cliente, porque eu sei que não vou conseguir atender bem ela. Não sonhei ser um empresário, eu me apaixonei pela área e virei empresário à medida com que eu fui tendo oportunidade de negócios. Então, eu via que muitas coisas em que eu sabia, não era comum ter contadores no mesmo perfil que tinham as mesmas experiências que eu. Por isso, eu acabei abrindo um escritório, para conseguir atender essa demanda
de oportunidade no mercado. Eu sempre gostei desse universo e, à medida com que foi tendo oportunidade, eu abracei a oportunidade de fato e acabei empreendendo. Eu tive uma equipe de marketing que me auxiliou, obviamente. A nossa logo ela é um lobo, então, que remete ao meu sobrenome, que é Wolff. E o nome Loop ele surgiu justamente da variação da palavra lobo, que é lobo em francês. Então foi um processo tranquilo e agradável. Eu tive um bom suporte da equipe de marketing na época. Em 2015 foi quando eu abri o escritório e comecei a estruturar esse empreendimento. Eu me dediquei exclusivamente para a minha empresa depois de 4 anos, já em 2019. Nesses primeiros 4 anos a gente já tinha estrutura física, já tinha equipe, só que eu ainda estava em sistema híbrido, trabalhava tanto no meu escritório quanto na antiga empresa como controller financeiro. As peculiaridades do ramo da contabilidade são várias, então toda alteração trabalhista, por exemplo, tributária ou regulatória, a gente tem que ficar atento nas alterações delas, nas notícias, porque tudo pode impactar na vida do cliente. É uma alteração do salário base de uma convenção coletiva, um benefício, ou alteração de uma alíquota de algum produto que o cliente vende, produto ou serviço. Então, a gente tem que ficar de maneira constante estudando, estando atento, para para a gente conseguir agregar qualidade na vida do cliente. Medo, constrangimento de abordar, de procurar, muitas vezes de precificar, porque como eu abri através de oportunidade, o medo era muito mais em colocar um valor para o meu serviço do que necessariamente conseguir fechar um cliente. O contador, ele, assim como muitas profissões, ele não vem com um perfil de atendimento ou de gestão da faculdade. Então já tem que aprender realmente no dia a dia. O nosso principal cliente hoje são pessoas jurídicas. As pessoas físicas, quando elas começam a ter a habitualidade de exercer alguma atividade, elas tendem a abrir uma empresa jurídica, abrir um CNPJ justamente para formalizar. Então, o autônomo é aquele que está exercendo ainda em casa, fora do horário de expediente, alguma atividade profissional. A partir desse momento, ele vira uma pessoa jurídica, ele procura um contador e ele abre uma empresa. Então, 99% dos nossos clientes hoje são pessoas jurídicas. Algumas pessoas físicas que nós atendemos é para algum processo ou de importação, muito específico, declaração de imposto de renda, ou até mesmo ajudar no processo de inventário, de cálculo de inventário. Hoje, o relacionamento B2B que a nossa empresa tem, elas são com as empresas que são clientes. Tá, então, e o relacionamento B2C, ele é com as pessoas físicas, que é quem tem a necessidade de uma declaração de imposto de renda, algo mais pontual. A nossa área, ela não tem como não passar por uma dificuldade, assim como todos os empresários do Brasil. Então, alguns clientes nossos, eles simplesmente fecharam, infelizmente, porque não aguentaram o baque financeiro, que foi a pandemia, e outros passaram por momentos ruins, mas conseguiram se reerguer, e a gente sofreu também esse impacto, de maneira indireta, deles. Então, eles sofreram e a gente pegou uma maré negativa em relação a isso. Então, nós fomos muito afetados. O melhor curso que eu fiz para gestão foi em São Paulo, que é Empresa Autogerenciável, com Marcelo Germano. Eu já fiz alguns outros cursos em que sim, me agregaram valores, mas esse foi o mais marcante, porque ele aborda vários aspectos estratégicos da empresa e até comportamentais dentro da empresa. Eu acho que isso foi fundamental para a forma em que eu lido hoje com a minha empresa. Nós temos uma estrutura nós temos as rotinas automáticas, que elas são mensais. Então, para a contabilidade, se o mês é janeiro ou fevereiro, ou até agosto, muda muito pouco. São poucas atividades que são diferentes no decorrer do ano.
Todo mês a gente faz apuração de folha de pagamento, a gente verifica a atualização das normas, cálculo dos impostos, planejamento tributário para novos clientes. E então é uma coisa que é constante, é uma linha produtiva que nunca para, ela é constante sempre. Hoje os meus clientes, eu tenho clientes em Brasília como Restaurante Dom Francisco, por exemplo. Agora tem um cliente que é mais interessante, me chama mais atenção, que é o Aragon, que está abrindo no Pontão. E eles chegam através de relacionamento. Então, ou pode ser um amigo ou irmão que já teve alguma necessidade e me conhece e vai indicando. Hoje a gente tem uma forma de uma indicação automática. É normal a gente receber indicação e a gente ir conseguindo construir relacionamento através disso. A nossa contabilidade hoje ela é feita de maneira mensal. A gente tem um departamento financeiro exclusivo que faz o controle dos pagamentos, dos recebimentos, daquilo que tem que... da inadimplência também, dos custos mensais. A gente tem uma reunião mensal de apresentação da DRE e de inadimplência. E ela é fechada mensalmente até o dia 7. Entre o dia 5 e o dia 7 ela é apresentada e a gente toma algumas decisões, ou de contratação, ou de corte de custo. Isso é feito de maneira constante. Eu não prolongo isso, até porque algum dia, se tiver alguma queda ou algum problema, eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu não posso demorar numa tomada de decisão. Hoje, nosso grande diferencial, eu acho que ela vem através da minha experiência pessoal como contador. Então, em 2006, eu comecei a trabalhar em uma empresa de capital estrangeiro. Então, procedimentos como abertura de empresa de capital estrangeiro no Brasil, que são procedimentos em consulado, embaixada do Brasil, às vezes fora do Brasil, assim como outros procedimentos como câmbio. Não conheço contadores em Brasília que tem, então é comum alguns empresários desse segmento já me procurarem de maneira direta. Então é normal eu escutar que a pessoa procurou o contador ou está há vários meses tentando abrir uma empresa de capital estrangeiro e não está conseguindo e está procurando algum profissional apto, que tem esse know-how. Outro diferencial nosso é em relação a empresas de terceiro setor e parte tributária. Esses dois segmentos eles também se destacam. Aqui dentro do escritório nós fazemos a contabilidade, por exemplo, de uma fundação em Minas que tem mais ou menos 5 médicos seletistas que têm carteira registrada. Então, nosso conhecimento específico tanto de prestação de contas pode ser para o Ministério Público, para algum órgão como o Ministério da Saúde, eles nos diferenciam do mercado, tá? Já na parte tributária, a gente tem uma equipe bem consolidada em relação a isso. Foi meu tema até de TCC na faculdade, e o meu colega de TCC na faculdade trabalha comigo hoje. A gente tirou nota máxima. Então, nosso DNA ele é tributário, a gente gosta disso e isso eu posso falar que nossa equipe é boa no que faz. Hoje os meus clientes, eu tenho clientes em Brasília como Restaurante Dom Francisco, por exemplo. Agora tem um cliente que é mais interessante, me chama mais atenção, que é o Aragon, que está abrindo no Pontão. E eles chegam através de relacionamento. Então, ou pode ser um amigo ou irmão que já teve alguma necessidade e me conhece e vai indicando. Hoje a gente tem uma forma uma indicação automática. É normal a gente receber indicação e a gente ir conseguindo construir relacionamento através disso. O cliente, infelizmente,
como ser empresário no Brasil não é fácil, é normal ele passar por problemas. Pode ser um problema de um assédio moral dentro da empresa, e o empresário não saber o que faz, se dá advertência, se não dá. Pode ser um problema, muitas vezes, de um licenciamento e ele não sabe quem ele procura, então a gente procura orientar ele. Em determinados momentos a gente tem que acabar indicando para algum profissional, parceiro nosso, como um arquiteto, por exemplo, se precisar fazer um projeto de incêndio para regularizar. Então, infelizmente e felizmente, nosso relacionamento é construído através de soluções de problemas. Os problemas dos clientes que eles vão trazendo, à medida com que a gente vai solucionando, a gente vai consolidando o relacionamento. Hoje nós temos as redes sociais ativas de fato, mas como nós temos supervisão do nosso conselho de classe, a gente divulga de maneira um pouco mais institucional. A gente divulga uma informação, alguma coisa, uma notícia mais recente, mas a gente não tem um comercial ativo de fato através das redes sociais. Hoje nossos principais parceiros são advogados. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa atividade ela tem muita leitura, ela tem muito estudo. Pode ser através de instrução normativa, lei, decreto, normas e assim vai. Então, os principais parceiros nossos hoje são advogados para elaboração de perícia, resolução muitas vezes de um balanço especial, que pode ser em virtude de um falecimento de um sócio, um entendimento contábil e financeiro para muitas vezes levar para um processo judicial, dentre outras situações. Hoje o nosso negócio está crescendo, tem uma perspectiva de crescimento ainda maior para esse ano. Os últimos anos, principalmente em virtude da pandemia, teve uma retração do mercado em todas as áreas, e nossa área ela reflete o que está acontecendo no mercado. Então, se restaurantes novos estão abrindo, se novos empresários do ramo de tecnologia também estão empreendendo mais, é uma coisa natural isso refletir no nosso escritório. Então, o nosso escritório hoje está crescendo bastante porque é o reflexo do que está acontecendo na economia. A economia está crescendo, as pessoas estão voltando a ter confiança no mercado, aos poucos, é óbvio, porque a pandemia foi um momento muito traumático financeiramente para todos. Então, tem restaurantes abrindo, empresas de TI abrindo, e isso reflete. Tem várias áreas que a gente está desenvolvendo, e uma área que está muito latente, tem uma sinergia muito grande com a nossa área de tecnologia. Então, desde a automação de processos, análise de informações de clientes, BI, tudo isso tem a ver com a nossa área, tudo isso está fazendo com que o mercado também cresça. A pandemia ela fez com que o empresário, de modo geral, ele saísse do comodismo. O contador não foi diferente. Então, o contador está tendo que se reinventar, está sendo ótimo. Por quê? Porque as pessoas que têm uma baixa qualidade de prestação de serviço estão automaticamente ficando de lado. O próprio empresário hoje, na contratação de um contador, está sendo mais seletivo, está sendo mais criterioso. Hoje, o que nos diferencia, no sentido de posicionamento de mercado e atividades, ela é tanto de prestação de contas para o Ministério Público, alguns órgãos, como o Ministério da Saúde, já tivemos que fazer prestação de contas para alguns órgãos ligados à ONU, por exemplo, mas o que nos diferencia muito é o mercado estrangeiro. A abertura de empresas fora do Brasil, dentro do Brasil, são poucos contadores que sabem. Em Brasília eu não tenho conhecimento de nenhum, além da nossa equipe, e é uma coisa fantástica. E, inclusive, as empresas fora do Brasil estão começando a procurar mais para entrar dentro do Brasil e entender o que está acontecendo. Por mais que tenha a questão do risco jurídico, que é uma coisa que a gente escuta muito, o risco Brasil, que é outra coisa que a gente escuta bastante, as empresas de fora do Brasil estão interessadas por uma questão econômica.
a economia do Brasil. O Brasil pode ser polo mundial em energia, em tecnologia, em vários outros segmentos, e as empresas de fora estão vendo isso. Na própria área de infraestrutura, já tive procura de pelo menos 3 empresas no decorrer desse ano, tentando entender como que faria a vinda para cá. E isso só se dá porque eles veem uma forma de retorno, eles veem uma segurança mínima para poder investir no Brasil. Várias dicas. Primeiro, estude bastante a questão do mercado, não tenha medo, tente fazer um plano de negócio mínimo com fluxo de entrada de recurso e os gastos. Tem que separar uma verba especificamente para a área de TI. Hoje em dia é essencial ter tecnologia de informação dentro do escritório, por uma questão de segurança de dados. Outra verba específica para ter um advogado. Nossa área precisa ter sempre um advogado perto. Tá? E a última dica que eu dou é em relação à questão de marketing. Então tem que ter, de acordo obviamente com o que a pessoa quer para a empresa dela, uma equipe de marketing, assessoria de imprensa, para conseguir se colocar isso no mercado. O contador naturalmente ele não tem esse desenvolvimento natural. A nossa área ela é muito cara crachá. Então a gente não é normal ter essa desenvoltura. Nosso plano para o futuro é crescer, conseguir atender cada vez mais empresas através de hub de soluções, desde a área de tecnologia e parcerias com advogados também. Levar soluções que de fato consigam contribuir para o dia a dia do empresário, seja redução de carga tributária, seja uma maior agilidade no atendimento, seja uma qualificação maior em relação a, eventualmente, as sucessões. Então, nós temos alguns clientes, por exemplo, que já têm uma idade um pouco mais avançada, em que tem empresas que funcionam, têm vida própria, indiferente do empresário, e isso é mérito 100% do empresário, mas conseguir levar uma segurança para a pessoa de que a empresa dele não vai parar, ou pelo menos não vai ter uma ruptura operacional com o falecimento dele, isso é uma coisa que está nas nossas mãos e, claro, a gente precisa sempre de um advogado do lado para conseguir trazer esse tipo de segurança e tranquilidade para o empresário. A modernização e a presença digital para a gente, elas são fundamentais. A modernização ela é muito ampla, mas ela está muito vinculada com a área de tecnologia, desde automação, equipamento, que são os hardwares. Os equipamentos que a gente usa hoje, eles têm que passar de maneira constante por upgrades, justamente por quê? Porque os softwares de receita, softwares de contabilidade, eles processam muita informação. Então a gente tem que ficar renovando nossos equipamentos de maneira constante. A questão de posicionamento também, de comunicação, para que a gente consiga ajudar tanto mais empresários, quanto também conseguir ter acesso a uma carteira maior para um fluxo maior de pessoas. Eu acho que a principal dificuldade hoje como empreendedor está no sentido de organização de atividades internas. Por isso hoje o sistema e automação. Por isso hoje os sistemas de controle de tarefas, eles não são baratos. Inclusive tu tem que ter metodologias de controle interna para não esquecer nenhuma atividade. E tecnologia, a questão de automação dos procedimentos repetitivos dentro das empresas. Eu acho que as possibilidades de melhorias para o negócio, elas estão vinculadas principalmente no sentido de capacitação. A gente tem em Brasília, a gente tem um foco do mercado privado, principalmente para prestação de concurso público. Isso dispersa a vontade das pessoas em empreender, ou ser funcionários, ou até em se qualificarem. Por isso, de maneira constante, a gente procura qualificar a nossa equipe para a gente não depender das pessoas que estão disponíveis no mercado.
Por quê? Porque o foco delas não está em empresa privada, está principalmente em passar em um concurso público, em ter uma vida estável.